JR Entrevista. Oferecimento Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Estamos de volta, 8h27, esse é o JR Entrevista, bora para mais um bloco de bate-papo aqui na Clube para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Churrascaria Garfo e Bombacha, churrasco, cultura, música e dança, uma experiência única para toda a família. Garfo e Bombacha, um show de churrascaria. Conosco, né, Cabelo, neste segundo bloco. Pois então, estúdio cheio aqui, né? A gente tá com a Comissão de Direito Penal da OAB da região, 4 mulheres que representam a OAB, mas também pra gente falar de um tema super pertinente, a gente que infelizmente todo dia que no espaço, principalmente do Davenir, né, a gente fala sobre a violência contra a mulher, a sequência de feminicídios que não apenas assusta, como, né, abala toda a sociedade. Ontem a gente deu informação, já passaram de 52 e tem casos que já estão confirmados que também são, infelizmente, feminicídios, e a gente está aprendendo, infelizmente, outras palavras como vicaricídio, coisas que não deveria a gente estar aprendendo, que devia estar diminuindo e está aumentando. Então a gente está no Agosto Lilás, uma campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Um prazer receber vocês aqui. Queria começar com a Tatiane, a presidente da Comissão de Direito Penal. Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Eu gostaria de agradecer aqui a presença, a oportunidade de nós termos esse espaço tão importante para falarmos de um tema tão importante e ao mesmo tempo tão triste, né, que é a questão da violência contra a mulher. O mês de agosto, então, como tu mencionaste, é um mês de conscientização do combate à luta contra a violência contra a mulher. Em agosto, a gente tem também o aniversário da Lei Maria da Penha, que esse ano completou 20 anos, né? E então nós, enquanto comissão da OAB, advogadas criminalistas também, pensamos juntos, em conjunto, em trazer esse assunto, né, a diversos locais, para trazer o conhecimento também da população, para as mulheres saberem, né, o que é a violência contra a mulher, porque muitas pessoas não sabem. Trazer o que são as medidas previstas na lei, o que é a própria Lei Maria da Penha, que muitas pessoas não conhecem, né, gurias? Então, a gente pensou nesse evento, né, nessa abordagem. Entrando já nesse tema, né, a Lei Maria da Penha, ela foi criada, ela foi sancionada em 2006, esse ano completou 20 anos, com base na triste história da Dona Maria da Penha, que, para quem não conhece, né, ela é uma brasileira que sofreu muito violência doméstica, chegou até o estágio onde ela, o ex-companheiro dela, que na época era companheiro, né, tentou tirar a vida dela e não teve êxito e ela sobreviveu, mas ficou paraplégica, né? Então tem todo o contexto da história dela e no Brasil a gente não tinha nenhuma legislação, nenhuma lei para proteger as mulheres. E a partir da história da Maria da Penha que foi criado essa lei. 20 anos se passaram, a gente teve muitas mudanças, infelizmente tivemos também muitos casos, né, ainda acontecendo, mas eu acredito que a informação, o conhecimento, né, a gente levar esse conhecimento às mulheres, a conscientização também aos homens, isso ajuda a tentar, né, barrar e eliminar essa situação tão triste que é para as mulheres. Bom, então, bom dia a todos, meu nome é Daniele, é um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz, né, de estarmos ocupando esse espaço, é sempre importante, né. Sempre bem-vindas, tá? Sempre bem-vindas. Muito obrigada, viu, muito obrigada. E é muito importante a gente falar sobre, também, né, levar esse conhecimento, como a minha colega mencionou, mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão da medida protetiva, né, porque os casos recentes que a gente vê, no Rio Grande do Sul, especificamente, né, que o nosso estado realmente, assim, surpreende os números a cada dia, que a gente liga a TV, olha o celular, todo dia a gente tem uma notícia cada vez mais triste. Agora, como tu mencionaste, pela questão do vicaricídio, é uma coisa, assim, né, que é utilizar os filhos para atingir as mulheres, né, as ex-companheiras, as mães dos seus filhos, né, que a gente sabe que numa mãe, o que dói mais, né, no seu filho. Verdade. Então, a gente tem também essa questão que agora está sendo discutida, está sendo abordada, e nos casos mais recentes que a gente teve, a gente viu casos de mulheres que não
tinham medida protetiva, né? Sim. Então, gente, é muito importante a gente salientar. A medida protetiva no estado do Rio Grande do Sul, ela pode ser solicitada, inclusive, por meio virtual, tá? Isso é muito importante. A gente consegue pelo telefone. Ontem mesmo ajudei uma pessoa pelo telefone a requerer a medida, né? É bem simples. A gente tem a delegacia de polícia online da mulher, da Polícia Civil, e esse pedido a gente faz diretamente pelo portal da delegacia, do portal da Polícia Civil, da delegacia online. O pré-requisito é só tu ser maior de 18 anos, ter mais de 18 anos. Tu acessa o site, faz um login bem simples, bem rápido. A conta Gov ali também, o GovBR, né? Tu pode registrar. Ou também, né? Tu vai, pode ir na delegacia mais próxima da tua cidade, tá? Que é bem importante, mais próxima ali do teu bairro que tiver, né? Enfim, comparecer, tem as delegacias especializadas, ou qualquer delegacia de polícia, né? Do município. E também, tu pode fazer a solicitação também através de advogado, né? Diretamente no judiciário, pela Defensoria Pública, enfim, qualquer órgão também, normalmente o Ministério Público e tudo, a gente consegue fazer esse requerimento, tá? Eu, bem rapidamente, sim, tem alguns tipos de medida protetiva, né? Então, normalmente vai preencher esse formulário, vai dar maiores detalhes do relato, o que aconteceu, importante relatar, importante colocar o máximo de informações possível também do agressor, para que ele seja localizado, né? Então, é bem importante especificar toda a conduta, especificar diretamente o que houve, como tu se sente em relação a isso também, né? Porque tem alguns crimes que tem que gerar, obviamente, esse temor. Então, é importante deixar isso bem claro, tá? As medidas, então, é um afastamento do agressor, né? Do lar, ou lar conjugal, né? O lar conjugal ou também em relações de família, né? A proibição de aproximação e contato com a vítima, familiares e testemunhas, e a proibição de frequentar determinados lugares, né? Também se o agressor tem arma, acesso, tem porte, né? A suspensão ou restrição, e inclusive dá para requerer também a questão de alimentos provisionais, provisórios, né? Para as crianças, né? Sempre importante mencionar que a gente tem a Casa Vitória em Canela, né? Eu acho que as meninas também vão trazer um pouco mais sobre isso, que é um trabalho muito importante. E, gente, sempre mencionar, né, os canais de apoio e emergência. 190, nossa Brigada Militar, para situações de emergência ou caso de descumprimento imediato da medida também. 180, a Central de Atendimento à Mulher, para informação, orientação e denúncia. Tem a Escuta Lilás, que é o 0800, né? E o WhatsApp também da Polícia Civil, para uma denúncia anônima e sigilosa. A gente também tem isso no nosso estado. Então, gente, é muito importante a medida, né? Tem gente que nos fala assim, mas a medida... não funciona. Não funciona, ou, a medida... Gente, mas é muito pior sem ela, né? As estatísticas mesmo mostram. As estatísticas mostram, né? Porque a medida, a gente tem já cidades que tem também a tornozeleira eletrônica pro agressor, né? Então, a gente tem medidas, gente. Mas é importante a gente solicitar essa ajuda, né? É importante, porque a gente estava até comentando, existe a subnotificação, né? Que é o fato de, às vezes, muitas mulheres não registrarem, se sentirem culpadas, se sentirem constrangidas. A gente sabe que não é fácil, precisa de muita coragem. Mas coragem não nos falta, né, gurias? Então, a gente, como mulher, a gente tem que ir atrás e buscar essa ajuda. E, Dani, para colaborar aqui, quem fala é Eduarda Aze. Agradeço o espaço. Bem-vinda. Obrigada. Para colaborar aqui com a questão das medidas protetivas e puxar um pouco a sardinha para Canela, aqui as medidas protetivas funcionam. A gente tem uma rede de apoio e combate à violência doméstica que funciona muito bem e é super estruturada da forma como manda a Lei Maria da Penha, que é essa rede de combate e acolhimento. Então aqui nós temos a Sala Lilás, por exemplo, na Delegacia de Polícia, em que a mulher em situação de vulnerabilidade pode procurar a instituição e lá vai ser acolhida numa sala específica, com uma escuta específica. Após o deferimento das medidas protetivas, também terá o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, que é realizada pela Polícia Militar. A Patrulha Maria da Penha fiscaliza as medidas protetivas e essa fiscalização garante que não hajam os descumprimentos das medidas protetivas, que inclusive aqui em Canela é o delito com maior decreto prisional. Então, quando o fórum decreta uma prisão preventiva, a probabilidade de ser descumprimento de medida protetiva é super grande. E é muito importante a gente também frisar que a gente está num ponto de inflexão histórica no combate da violência doméstica, porque recentemente, quarta-feira, dia 19, teve uma mudança significativa na aplicação da Lei Maria da Penha. Verdade. Antes, a Lei Maria da Penha ela era aplicada somente no ambiente doméstico e familiar,
com vínculo de afeto. Agora, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ampliação da Lei Maria da Penha para casos em que não haja o ambiente doméstico, o ambiente familiar e a relação íntima de afeto. Portanto, havendo uma violência contra a mulher baseada em razões de gênero, é aplicada a Lei Maria da Penha. Portanto, dentro do seu trabalho, dentro da sua sala de aula, na rua, em um ambiente público, no mercado, enfim, nesses locais em que antes não era abrangida a Lei Maria da Penha, hoje é. E por que isso acontece? Porque a Lei Maria da Penha, ou melhor, a violência contra a mulher extrapolou os limites domésticos, extrapolou aquela privacidade, aquelas quatro paredes onde ocorriam esses delitos de estilo, assim. Então, hoje nós temos dados alarmantes. O Rio Grande do Sul lidera esses dados. É um estado muito violento para ser mulher. Ano passado tivemos 80 feminicídios consumados. Conversei aqui um pouco antes com a doutora Sabrina. Foram mais de 200 tentativas de feminicídio. E só agora, em 2026, a gente fechou o número de 52 feminicídios consumados. É um número que tende a aumentar ainda mais. Então é interessante e faz parte do poder público, é importante que o Estado reconheça isso e amplie essa medida de proteção às mulheres. Então eu acho que esse é o ponto principal para a gente discutir no Agosto Lilás. A Lei Maria da Penha fez 20 anos no dia 7 de agosto e ela está em constante aprimoração desde a sua promulgação. A gente já teve muitas mudanças. A gente teve a tipificação do delito de violência psicológica, a gente teve a determinação dos grupos reflexivos de gênero como medida protetiva aqui para acompanhamento do agressor, inclusive grupos reflexivos de gênero é uma medida protetiva vigente em Canela. Canela tem esses grupos em atuação. Então é muito importante que a gente se acostume com a mudança legislativa, mas entenda por que ela acontece e que é nosso papel também nos encontrar nesses dados, entender qual a nossa parte na violência. A gente precisa entendê-la e combatê-la. Doutora, falando em dados, né? Sabrina Rui quem fala aqui. Bem-vinda. Obrigada. É muito bom a gente trazer todas essas informações e principalmente os dados, porque às vezes a gente fala que tem muito feminicídio, que acontece e que está mudando e como vocês falaram, palavras novas vão introduzindo, né, no dia a dia da população. Mas a gente às vezes não entende como que isso afeta de fato diariamente, porque às vezes a gente sabe que acontece uma briga de casal e aí você não se mete, né, porque já tem aquele ditado antigo. Mas se a gente for trazer em números, como a doutora falou sobre as medidas protetivas, de todas as que aconteceram este ano, 83% das mulheres não tinham medidas protetivas. E o feminicídio, ele é um ciclo que ele termina, né? Um ciclo que começa bem antes. E se você não busca uma ajuda antes, lá quando você está vendo os sinais, você não sabe onde vai acabar, né? Em 2025, o último dado que a gente teve, fechando o ano, tivemos 1.568 mulheres que perderam a vida no Brasil. Isso dá 4 mortes por dia confirmadas, fora as tentativas. Né? Como a doutora falou, só aqui no Rio Grande do Sul, que lidera o ranking, foram 80 mortes. Dessas 80 mortes, 250 para essas 80 mortes, 256 tivemos de tentativa. O número é assustador. E de todas essas, quando a gente vai para as medidas, né, não existem. Porque às vezes a gente fica esperando, não, vai acontecer algo, né? Alguém vai ajudar, um vizinho vai socorrer, alguém vai ver e vai... Mas não buscam essa ajuda. Então, nós temos canais que vocês podem, né, as mulheres que se sentem diminuídas, às vezes começa ali com uma brincadeira de mau gosto, vai evoluindo para uma mentira. Daqui a pouco você está se sentindo mal por alguma coisa, entra num estado de ansiedade, depressivo, e você não sabe o que fazer. Procura ajuda. Né? Exatamente, procura ajuda. Nós temos canais. E os canais vão sim direcionar vocês, vão trazer mais entendimento, né? Uma abertura mesmo e, quem sabe, uma medida protetiva. Infelizmente a gente tem tempo, né? Sim. Mas obviamente eu preciso citar o documentário Eu, Dona de Mim,
né, tão importante com mulheres que passaram por situações muito difíceis na sua vida. A maioria conseguiu dar a volta por cima, praticamente todas ali do documentário. E como vocês falaram, não começa numa agressão física. Começa num comentário, começa numa agressão verbal, começa numa violência patrimonial, que é muito feita também, é importante se falar, né? Que os homens, na sua iniciativa, dizem para a mulher sair do emprego, que eles vão bancar, tiram a liberdade dela financeira, que é uma forma também de agressão, né? Então é importante as mulheres ficarem ligadas nos sinais. Eu acho que isso é muito importante para não pensar para não normalizar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem, só para fazer um adendo, né? A gente tem a ideia de que violência é só agressão física, Exato. né? E a Lei Maria da Penha traz 5 tipos ali de violência: violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial. E agora o vicaricídio. E 6 agora, né? Com o vicaricídio. Então, o que acontece? A mulher, ela nunca começa, geralmente nunca começa numa agressão diretamente, né? Física. Vai começar naquele controle, naquela humilhação, naquela violência moral, né? Psicológica. E essa mulher vai afundando. E muitas das vezes, ela nem se dá conta que ela tá vivendo uma situação de violência, né? Um contexto de violência doméstica. E quando chega no ápice é o feminicídio, né? Infelizmente. E a gente tem que falar também nos filhos do feminicídio, né? Quantos órfãos que restaram, que ficaram agora devido às mortes das mães. Então, a mulher... claro, às vezes ela não tem essa consciência de que ela tá vivendo, mas é importante a doutora Sabrina falou daquele ditado, né, que em briga de casal não se mete a colher. É um ditado que não vem ao encontro de ajudar a gente a combater a violência contra a mulher, porque ele prejudica muito. A gente tem que se envolver, a gente tem que se meter, digamos assim. A gente vê uma amiga, uma familiar, uma irmã, um parente vivendo uma situação, um contexto de violência, tem que alertar, porque pode vir a acontecer, né, uma desgraça e algo bem pior para todos os lados, tanto para o homem, eu costumo dizer, né, terminar com a vida dele, terminar com a vida da mulher e os filhos, principalmente, né, que restam. Foram 116 órfãos só no ano passado. É muito. Os números são assustadores. Viralizou essa semana, e se para nós, homens, já é uma coisa absurda, intragável, nojenta de assistir, como que é pra vocês, mulheres, advogadas, e que defendem essa causa, o vídeo do latino brigando com a esposa ali, enfim, uma coisa absurda, né? E isso viralizou, é um caso de um cara conhecido. Imagina quantas situações talvez aconteçam e que a gente não ouve falar, não fica sabendo, porque são pessoas anônimas, né? Sim, eu vou assumir aqui, depois eu passo, Dani. A questão do latino é uma questão que reflete vários outros casos, na verdade. E isso remete muito ao que o próprio STF entendeu na quarta-feira, de que a violência contra a mulher, ela extrapola a questão do afeto. Ali naquele caso não é uma manifestação de afeto ou desafeto para com a mulher dele. É uma relação de poder. Ele quis manifestar o poder de alguma forma. E ele manifestou através de uma violência verbal, uma violência psicológica. A gente já não sabe mais quais outros tipos de violência tem naquele relacionamento, mas é um cara que nitidamente sabe que tem poder e faz e acha que nada acontecerá. Acontece que a Lei Maria da Penha não tem olhos para os bolsos das pessoas e para o poder, enfim, a fama que ela tem, por mais que eu tenha minhas ressalvas sobre a fama do latino. Mas a gente precisa entender que a Lei Maria da Penha não faz essa peneira, ela é para todos. Então ela é pro trabalhador assalariado, ela é pro empresário, ela é pro cantor, ela é pro prefeito, pro vereador, para todo mundo. Então é importante que a gente veja, a gente faça essa crítica ao que aconteceu e como foi divulgado, e que a gente esteja consciente de que há mecanismos para preveni-la. E só um adendo também, a gente teve aquele caso do empresário lá da Faria Lima, né? Não sei se vocês acompanharam, um bem famoso, né? Que, assim, desconfigurou o rosto, né? E é importante falar sobre a questão do rosto feminino, né? Normalmente o agressor sabe que o rosto, né? A nossa face realmente pra mulher, e obviamente pra todo mundo, mas pra nós mulheres tem um peso, né? Que é realmente a nossa identidade. Então, quando se desfigura uma mulher, é para que ela perca ainda mais a sua identidade, né? Então isso é muito importante a gente falar também. São casos, assim, absurdos, né? Como a Eduarda falou, muitas mulheres, às vezes, que têm estudo, têm uma condição financeira um pouco melhor, se sentem... A gente tem casos muito aqui, né, do nosso lado,
As mulheres se sentem envergonhadas. Como assim comigo? Eu tenho instrução, tem mulheres que têm mestrado. Gente, não tem uma regra. Não tem. A violência atinge a todas nós de formas diferentes, né? A gente que é mulher sabe que a violência nos persegue desde que somos pequenas, né? Então é importante também falar dessa evolução legislativa para nos proteger em diversos ambientes, né? Então é um assunto que rende, né, gente? Rende bastante. A causa é nobre, né? O tempo infelizmente já tá esgotado, mas assim, as portas da clube vão estar sempre abertas para essa pauta, para que vocês possam vir aqui e ecoar essa causa o mais longe possível. Essa causa tem que chegar em todos os lares, em todos os ouvintes, porque é um assunto que já extrapolou todos os limites possíveis e aceitáveis, né? Que a gente pode dar o espaço que merece, né, Cabelo? E infelizmente, né, a gente, como faz o nosso trabalho de noticiar, todo dia, né, a gente tem que ficar dando notícia, parece que a gente tá sendo redundante de vez em quando, né? Uma redundância ruim, né? Que vocês continuem o trabalho de vocês informando, prestando serviços também, que a gente sabe que a OAB tem essa missão, né, social também, muito importante. E como o Léo falou, faço dele as minhas palavras, as portas estão sempre abertas para a OAB, ainda mais um assunto tão pertinente e infelizmente, né, tão relevante neste momento. 2026, né? A gente de vez em quando pensa que tá em 1940 e 50, nesse sentido, porque são barbáries que acontecem diariamente. E falo porque a gente tá pode se considerar privilegiado por morar numa região tão nobre, mas do nosso lado, no apartamento de alto padrão, no condomínio de luxo e obviamente também na periferia. Obrigado pela visita de vocês. Muito obrigada. Obrigada. No rápido intervalo a gente já volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube